esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou dois a dois na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir, e dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passei de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saí pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Do Santo Evangelho venha curar os nossos pecados. Louvores a vós, ó Cristo. Sempre eu tenho de costume, sempre nas festas de padroeiro, fazer uma síntese daquilo que os pregadores fazem, né? Uma síntese. Mas hoje não vou fazer uma síntese, mas sim dar alguns direcionamento de fé para a nossa vida, nesta paróquia, nesta região, ou para os nossos corações, os que aqui estiverem. Ao contrário do jovem rico do Evangelho, Francisco deixou o que era e seguiu e serviu o Senhor. Nós sabemos daquele episódio que o jovem sai triste quando Jesus diz, quando ele pergunta: Senhor, o que é preciso para herdar o reino dos céus? Jesus diz: vai e vende tudo que tem e volta, que eu te enviarei. Francisco, ele abandonou, ele deixou de lado. O que mais nos prende, é ou não é? Sejamos verdadeiros.
Os bens nos prendem ou não? Nos prendem. Até um relógio que nós temos, até a aliança matrimonial, você quer que ela esteja perto de você. Se perder, você vai procurar. Então nós somos muito apegados. Muito apegados. Somente um raio de sol é suficiente para afastar várias sombras. E daqui a pouco nós vamos entender o porquê que um raio de sol afasta as sombras, as escuridões, as trevas, o pecado. Francisco, filho de um rico comerciante de Assis, o encontro com Jesus o levou a despojar-se de uma vida confortável e despreocupada. Diz o Papa Francisco. Ele tinha tudo. E nós sabemos muito bem, quando nós temos tudo e precisamos recomeçar, isto nos dói muito, não dói? Dói bastante. Quando você tem uma bicicleta e desta bicicleta você troca numa moto, você se alegra, é ou não é? Mas quando você tem uma moto e troca numa bicicleta, nem sempre você se alegra. E não sejamos fariseus para dizermos que não nos atinge, porque nos atinge. Evidentemente que nós somos homens que devemos superar. Aí outra coisa, nós somos cristãos que devemos superar principalmente as desilusões. Casou-se não com uma mulher e nem com um homem, não casou com seres humanos, casou com uma grande mulher chamada pobreza. E ninguém quer. O Magela dizia na procissão, não sei se foi essa expressão, mas se foi ele me corrija, mais de 850, não sei se é pessoas ou 1000 pessoas, abaixo da linha da pobreza, isso no Ceará ou no Brasil? No Ceará. Mais de 850 mil pessoas abaixo da linha da pobreza no Ceará. Ou seja, vive na extrema miséria. E Francisco se apaixonou por ela. Francisco se apaixonou por ela, pela pobreza. Se apaixonou por aqueles que ninguém queria. E eu vou mais alto, que de vez em quando não queremos, viu? Que de vez em quando não queremos. É muito fácil abraçar quem está cheiroso. É muito fácil acolher quem está cheiroso em nossa casa. É muito fácil acolher quem a gente quer em nossa casa. Mas é muito duro acolher um que não está cheiroso. E nós sabemos disso. E ele abraçou. E ele casou com ela. Esta escolha por parte de São Francisco representava um modo radical de imitar Cristo. Pois se vocês não querem, eu quero. Jesus dizia: pois se vocês não querem a prostituta, eu quero. Pois se vocês não querem o aleijado, eu quero. Pois se vocês fariseus não querem o leproso, eu quero, manda para mim.
Irmã Dulce da Bahia. Aí vocês não querem? Manda para mim. Mas Tereza, vocês não querem? Pois manda para mim que eu cuido. Vocês não têm coragem de cuidar? Pois eu cuido, pode mandar. E São Francisco casou com os mais desprezados, os mais sem rosto, os sem face. Eu gosto de dizer, os sem dignidade. Portanto, ninguém é o suficientemente perfeito que não possa aprender com o outro. Ninguém é totalmente instruído de valores que não possa ensinar algo ao seu irmão. Ninguém é perfeito o suficiente, mas também ninguém é fraco o suficiente para sermos capazes de, em algum momento da vida, dobrar o olhar e acolher, mesmo sabendo que é difícil, mesmo sabendo que dói, mesmo sabendo que dói. Por que que dói? Por que que dói? Quando alguém chega em nossa casa e nós saímos do nosso recanto e vamos acolher, quando pede algo, quando chega clamando, de vez em quando dói. Dói, porque nem sempre nós temos as marcas, o selo de Cristo em nós. Nem sempre temos as chagas de Cristo em nós. Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado, e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Nós temos medo de conhecer o novo, nós temos medo de conhecer além daquela pessoa. Às vezes, quando nós vemos uma pessoa sem rumo, vamos colocar uma das doenças graves da nossa sociedade, que não seria hoje só, não seriam os leprosos que São Francisco abraçaria, não seriam os sem nada, mas seriam, eu acredito, que seriam principalmente os drogados. Às vezes nós vemos quem daqui teria coragem, quem de nós teria coragem de perder tempo, sentar com aquele jovem e perguntar: por que que tu entraste nesta? Por que que tu caiu? O que é preciso para te retirar daí? A nossa primeira posição é condenar, dizer que não presta, dizer que não serve para estar no nosso meio, dizer que não serve para ser nosso amigo. E quem foi que Jesus abraçou? Às vezes temos vergonha de andar com as pessoas, mas vamos ver quem foi que Jesus, com quem Jesus andou. Vamos dizer, vou só lembrar: com as prostitutas, com cobradores de impostos, com pessoas sem dignidade, com pessoas sem nada, sem rumo, sem vida própria. E às vezes nós usamos uma expressão que é perigosa: me diz com quem tu andas que eu te direi quem és. Ora, nem sempre esta expressão ela pode ser verdadeira na nossa vida diária. Nem sempre. A cortesia é irmã da caridade. Irmã da caridade é aqui no Evangelho, mas no decorrer da festa as crianças me deixam loucas atrás de cortesia. Né? Nunca encontrei tanto devoto. Eu nunca tenho tanto devoto como durante a festa de São Francisco. E é engraçado, viu? E é muito engraçado que as crianças são inteligentíssimas, mais do que nós. A criança chega e diz: padre,
A bênção, Deus te abençoe. A cortesia. E é besta. Jamais. Primeiramente ele pede a bênção para depois dizer a cortesia, né? Mas é impossível o evangelho não se ligar à caridade, porque faz parte da vida do cristão, faz parte. Comecemos a fazer o que é necessário, depois o que é possível, e de repente podemos fazer o impossível. Aí eu pergunto, mas nós começamos ao menos com o necessário? Aí eu pergunto a você, isso é pessoal, ao seu coração, o que é necessário hoje na tua vida? O que é necessário hoje na tua vida? Aí você pode dizer, e o que é possível? E o terceiro, mas eu posso fazer o impossível. Mas para que eu faça o impossível, eu tenho que fazer o necessário. O necessário. E qual é o necessário? É algo que não pode ficar para amanhã. É algo que não pode ser guardado no baú. É algo que não pode ser escondido. É como se fosse uma lâmpada acesa. Não pode ficar debaixo de uma mesa, mas sobre a mesa. Onde há amor e sabedoria, não tem temor e nem ignorância, dizia São Francisco. Deixar-se olhar por Ele no momento em que doa a vida por nós e nos atrai para Ele. Francisco fez esta experiência de modo particular na pequena igreja de São Damião, diz o Papa Francisco, nosso Papa. No crucifixo contemplado por Francisco, Jesus não aparece morto, mas vivo. O sangue escorre das feridas das mãos, dos pés e dos lados, mas aquele sangue exprime vida, vida que brota da vida, vida que brota do perdão, vida que brota do amor, vida que brota daquele que dá vida para que não haja violência, vida que brotou do coração de Jesus. E esta vida que o cristão deve assumir. Jesus não está morto, Jesus está vivo no meio de nós. O seu sangue é vivo, porque o seu sangue é vida em nós. O sangue que corre em nossa veia é o sangue de Cristo, é o sangue do amor, é o sangue da caridade, é o sangue do perdão. E este sangue, ele nunca pode deixar de correr em nossas veias, porque um dia que ele deixar, nós nos tornamos mortos em vida. Então sejamos cristãos autênticos como Francisco. Quem se deixa olhar por Jesus crucificado como Francisco se deixou, é recriado, transforma-se em uma nova criatura, dizia Santa Teresinha, que celebrava esta semana. Todas as vezes que eu vou ao sacrário, eu me recrio. Não era, Magela? Dizia Santa Teresinha, todas as vezes que eu visito o sacrário, eu me torno nova, dizia Santa Teresinha. Ou seja, deveria ser uma experiência muito profunda, muito grande para se renovar, mesmo diante das dores, mas não desistir. De lá é que parte a experiência com Deus. Quem segue Jesus recebe a verdadeira paz, aquela que só Ele e não o mundo pode nos dar. Não é paz secundária,
Não é paz que se acaba da noite para o dia. Não é a paz mentirosa, mas só experimenta quem busca, só experimenta quem crê, só experimenta quem se joga nas mãos de Jesus. Dirigimos-nos a Ti, Francisco, e te pedimos, ensina-nos a sermos instrumentos da paz. Instrumentos da paz. Ensina-nos a ser verdadeiros instrumentos da paz. O que é ser instrumento da paz? É deixar ser moldado. Não é aquele cristão feito de barro. Eu sou assim, e quem quiser que me aceitar, que me aceite. Vá rezar. Vá rezar. Porque assim você não vai ser feliz em canto nenhum. Eu sou padre e quem quiser que me aceite. Não é assim não. Eu sou professor e quem quiser que me aceite. Não é assim não. Eu sou político, quem quiser que me aceite. Não é assim não. Eu sou policial, quem quiser que me aceite. Não é assim não. Não é assim de jeito nenhum. Não é assim. E não podemos ser assim. Nós precisamos entender qual é o nosso papel, qual é o nosso compromisso, qual o caminho que Deus quer, qual é a alegria que Deus quer colocar em nós. Nós somos feitos de madeira? Não, e nem de ferro, e nem de barro. Nós somos feitos de carnes para nos curvar em momentos que sejam necessários. Pois o cristão que reconhece o amor de Deus é aquele que se curva diante da vida, diante do amor. Portanto, na dificuldade, lembre-se sempre, apenas um raio de sol é suficiente para afastar várias sombras, dizia São Francisco. Nas dificuldades, não tem outro horizonte a não ser o crucificado. Porque do crucificado nós enxergamos o ressuscitado. Da dor da cruz nós enxergamos a vida que brota. Nós enxergamos o amor que se renova. Nós enxergamos a vida que se transforma. A alegria que nasce. Assim como nasce sempre um dia e ele termina, assim é a nossa vida. A nossa vida sempre nasce e sempre está disposta a ser recriada. Por isso o ministério devemos aceitar com serenidade as coisas que não podemos modificar, ter coragem para modificar as que podemos e sabedoria para perceber a diferença. Olhe, eu peço carinhosamente que segunda-feira, dia 8, não tenha ninguém chateado com ninguém. Com ninguém. Você é livre para escolher. Mas deixa o outro também escolher. Você não gostou de escolher? Pois aceite também o outro escolher. Não seja egoísta, não sejamos egoístas. E não sabemos como será. Por isso que a igreja pede que rezemos por eles, por elas, para que eles se preencham de Deus, porque é impossível assumir um cargo público, um cargo religioso distante de Deus. É impossível prestar. É impossível prestar. Assumir um cargo político, um cargo religioso e se distanciar de Deus, vai fazer tudo errado, porque não tem Deus para guiar. É impossível dar certo. Uma das orações
que devemos pedir todos os dias a Deus. Vamos ficando de pé. Uma das coisas que precisamos sempre pedir a Deus: Senhor, fazei instrumento de tua paz. Senhor, transforma a minha alma. Senhor, transforma meu coração num coração melhor. Senhor, abranda minha alma numa alma melhor. Senhor, faz com que eu enxergue o meu diferente com mais amor. Senhor, faz com que eu compreenda o próximo melhor. Senhor, faz com que eu ame mais. Eu ame mais. Por isso, neste dia, nesta noite solene de São Francisco de Assis, nada mais belo do que cantar a oração. A oração. Canta bem forte. Fazendo instrumentos. Jesus com salva de palmas. Diga obrigado, meu Senhor. Cantemos a ladainha. Página 22, cântico 26. São Francisco, louvado seja. Vocês, louvados sejais, bem forte, povo. Os santos de Deus me cantar. Bem forte, São Francisco. Francisco, louvado seja. Por nós com fervor venerado. São Francisco, louvado seja. Clamamos aqui reunidos. São Francisco, louvado seja. O santo ardor impelido. São Francisco, louvado seja. São Francisco, Nos abençoai. nos abençoa. Vocês, bem forte. Com as palmas, com toda a nossa alegria, São Francisco. Fazemos pedidos de voz. São Francisco.
por nós suplicai. A Assembleia canta. Chagas e Cristo adornado. São Francisco, por nós suplicar. Salvar nossas almas aflitas. São Francisco, por nós suplicar. Juntai-nos as almas benditas. São Francisco, por nós suplicar. o mais alto dos céus. São Francisco, Aos céus levai. aos céus levai. São Francisco, Ao céu. fazei-nos fugir do pecado. São Francisco, Francisco, ao céu nos levar. Por Deus de amor inflamado. São Francisco, ao céu nos levar. Fiéis a Jesus, a igreja. bem forte. Francisco, ao céu nos levar. Vencemos a dura peleja. São Francisco, ao céu nos levar. São Francisco, Louvado sejais. louvado seja. E viva São Francisco!